Olá para todos vocês. É, eu continuo aqui falando a respeito do processo de superdotação e altas habilidades, mas entre os pontos que eu quero colocar hoje é um ponto que se aplica para qualquer ser vivo, humano e do reino dos mamíferos. É a primeira coisa que qualquer mamífero deseja, precisa e carece é de acolhimento ao nascer. Então, desde o cachorrinho, do gatinho, do bezerrinho, até o bebê humano, a primeira coisa que essa criatura quer e precisa e necessita, a título de viver mesmo, de ter direito à vida e manter-se vivo, é de ser acolhido. E ser acolhido é sinônimo de ser validado. Agora, esse termo validação está muito em voga, fala-se muito em validação. E a validação nada mais é do que a aceitação, né? É você sentir que você tem um valor, é você sentir que você é válido. E esse sentimento de ser válido, ele é preciosíssimo. Então, essa semana, como eu trabalho aqui com improvisação do momento, e em geral eu trabalho com temas que emergem de dentro de mim, eu estou resolvendo a falar sobre validação. E a validação é uma coisa, é, é um ingrediente afetivo importantíssimo, sabe? Porque a gente, quando tem a sensação de que a gente é aceito, a gente tem a sensação de que a gente não está sozinho, a gente tem a sensação de pertencimento, a gente tem a sensação de vínculo, a gente tem uma sensação de proteção e contorno. Olha a quantidade de impressões, sensações e emoções, né, que um ser mamífero, no caso agora vamos falar só de nós humanos, precisamos quando a gente chega nesse mundão de Deus. E falando sobre isso, que se aplica a qualquer questão a respeito de ser humano, mas fazendo um link entre validação, ser aceito, altas habilidades e superdotação, existe uma ponte aí extremamente importante. E como eu tenho falado da minha própria experiência de ter sido identificada com 63 anos, e está sendo um desafio imenso para mim, e é difícil para qualquer adulto, mas eu sou uma adulta com mais de 60, certo? Madura, bem madura. Então, assim, não é moleza, né? Eu nasci num período em que nem se sabia muito a respeito disso. Então, os meus pais nem que podiam sonhar, né, que eu nasci com essa condição. Então, no meu processo que vem lá de trás, os acolhimentos eles eram muito ligados a ter uma boa alimentação, a ter uma boa saúde, tinha a hora do colo, né? Tinha a hora de se colocar no berço para aquele bebê não ficar muito enjoado e muito dengoso, né? E a questão com o choro, porque criança não chora à toa, né? Criança tem sempre um motivo para estar chorando, então os choros também eles tinham um limite para ser aceitos. Até hoje é assim, né? Às vezes quando as figuras que cuidam, que maternalizam a criança, elas têm uma condição, né, de acolher ali e deixar que aquele choro saia, 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 saia até se esgotar, porque como terapeuta reichiana, eu tenho absoluta convicção que é assim que tem que ser. Quer dizer, se tem aquela sensação, é fisiológica, é afetiva, ninguém chora, nenhuma criança chora por acaso, nem adulto, mas assim, a criança em especial, ela quando chora, ela está fazendo uma linguagem, ela está numa expressão de alguma coisa que está se passando com ela, é a nível corporal, inclusive. Mexe com glândulas, mexe com hormônios, mexe com o corpo. E aí, quando vem o abraço ele vai justamente dar o acolhimento, o contorno, o envelope necessário para que aquela sensação intensa possa ser expressada
e aos poucos ela vai meio que diluindo, 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 diluindo e sendo substituída por proteção, carinho, atenção, aconchego. Então, assim, a maior parte dos adultos, e eu posso me arriscar a dizer até outros superdotados mais jovens, 40, 30, talvez até 20, e até mesmo os de hoje, né? Quando não sabem, os pais não sabem que aquela criança veio com uma diferença, é, nem sempre é possível que esse acolhimento aconteça. E é importante que se saiba que para aquele que está chegando, aquele serzinho, ou a criança, ou o adulto, né, tem uma sensação de não ser validado, de não ser olhado, de não ser reconhecido, de não ser compreendido, né? E de nem às vezes se dar tempo àquele ser para que, se ainda que não tenha ninguém e ele fique sozinho, ele possa vivenciar aquilo quieto no canto dele, no quarto, e dar conta de ir sentindo, e de repente abraça um travesseiro, é uma almofadinha quente que coloca no peito, e isso vai dando uma ajuda ao organismo para se ele autorregular e aquela sensação então ir sendo acolhida às vezes pela gente mesmo. Então, assim, o quanto que nós precisamos a gente aprender a nos auto-acolher, porque em verdade nem sempre o mundo externo está disponível, né? Nem sempre a família está interessada em saber o que é isso, né? A família entende às vezes quando tem uma identificação, se não tem a devida orientação ou o interesse, ela vai achar até que aquilo é muito bom, que aquele ser está ali, da minha família é superdotado, e fica tudo por isso mesmo, sabe? Nada se modifica em termos do olhar familiar sobre aquela pessoa que vem assim. Uma das características mais clássicas das altas habilidades da superdotação é a sensibilidade. A sensibilidade é completamente diferente. É uma sensibilidade mesmo como se a gente fosse poros abertos, né, que de certa maneira qualquer situação externa ou mesmo mobilizada internamente, aquilo vem com força, né? No meu caso, que tenho a hipersensibilidade entre as várias altas habilidades que eu tenho, a supersensibilidade e a superexcitabilidade são muito dominantes no meu perfil. Então, eu estou tendo que aprender como lidar com isso, mas isso eu sempre tive. Só que eu dava outros nomes, né? Estou estressada, estou cansada, estou fragilizada, estou sei lá mais o que eu já usei para me explicar para mim mesmo os momentos que de repente, sem mais nem menos, eu percebia que eu estava, sabe? E é engraçado porque no meu caso o calor externo ele já me ajuda bastante, já me ajuda bastante, tendo alguma coisa em volta para me acolher, quentinha, já me ajuda bastante. E então, para vocês que estão ouvindo, acompanhando, sejam pessoas que estão sendo identificadas tardiamente, sejam pessoas que estão tendo contato com pessoas que estão sendo identificadas, é muito importante que esse quesito seja falado, seja colocado, né? Às vezes me impressiona, né? Você tá às vezes numa situação delicada, a pessoa passa do seu lado e não te pergunta o que foi. Aí você fala, a pessoa ainda acha ruim, ou então de repente a pessoa passa, vai lá, continua e deixa você ali naquela situação, e aí assim, é aquela sensação do tipo, caramba, tem que pedir mesmo, tem que falar, tem que expressar, tem que dizer, tá disponível, tô precisando de ajuda, né? Me dá a mão, fica um tempo aqui comigo, converse um pouco, que é uma coisa que também às vezes é muito difícil pra gente. Ainda mais adulto, que pressupõe-se que como adultos a gente já tem que ter uma autossuficiência, né? A gente tem que dar conta do que a gente sente sozinho. Isso não é verdade do ponto de vista humano, tá? Então, a validação
Qualquer ser humano precisa ser validado, sabe? É um pouco diferente quando a validação passa a ser uma necessidade exagerada em razão de uma insegurança interna, né? A gente está vendo uma sociedade que as pessoas estão o tempo inteiro buscando validação via tela. Coloca tudo lá no celular, aí, né? No celular, coloca tudo aí no celular, qualquer coisa, sabe? Tá abrindo presente, filma. Tá num lugar, filma. É uma coisa de querer ser visto o tempo inteiro. Eu não tô falando disso. Eu tô falando do corpo a corpo, tô falando do pele a pele, eu tô falando daquilo que está acontecendo interiormente com uma pessoa, eu tô falando da necessidade humana que se tenha outro humano que naquele momento possa haver uma troca humana de acolhimento, de aceitação e de entendimento. É uma sensação muito, muito, muito importante, muito confortável, muito necessária, né? Principalmente em superdotados. Entra uma quantidade muito grande de impressões ou de dentro para fora, levanta-se muitas impressões. Eu lembro quando eu era criança e nem podia sonhar que eu tinha superdotação, eu não gostava de ver nada na televisão que eu dizia assim, não quero ver isso não, fico impressionada. Usava muito esse termo quando eu já era garota. E não quero isso não, não quero ver isso não. Quero ver isso não que eu fico impressionada, sabe? E assim foi com um monte de questões, sabe? De ver injustiças, de ver crianças abandonadas, de ver essas situações humanas destrutivas, adoecidas, abandono. Então, assim, qualquer coisa, assim, eu me lembro que eu assisti Rei Leão com meus filhos, eu sempre amei os filmes da Disney lá em casa, a gente sempre teve em VHS, todos eles, assim, a cena do Simba com o pai morto ali, né, que ele pegava a patinha do pai, a pata do pai fazia assim, aquilo ali me emocionava profundamente, entendeu? Eu sempre fui muito tocada por tudo isso, uma música que às vezes eu mesma toco no piano, que eu escuto, e por aí vai, sabe? Então, voltando ao foco, que é a validação, eu venho aqui para falar sobre ela, mas eu venho aqui para despertar sobre ela e dizer para vocês o quanto que ela é necessária entre qualquer ser humano, entre humanos, né? Ela é necessária até com os bichinhos, mas ela é necessária com os humanos, mas sobretudo ela é extremamente importante para nós superdotados, hipersensíveis, né? Que possam estar por perto na hora que o negócio engrossa para o nosso lado, tá? Então, assim, na hora que eu estou produzindo, na hora que eu estou escrevendo um livro, na hora que eu estou atendendo meus pacientes, na hora que eu estou na função, eu estou na força. Mas tem hora que a gente tem umas travessias que não são moleza, não, tá? Fica aí o vídeo dessa semana para o YouTube, na sequência, altas habilidades e superdotação tardia. Tchau!